Requerimento 005 de 2020. Requer que seja oficiado ao senhor secretário estadual da Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, na pessoa do ilustríssimo secretário Sandro Alex, solicitando a colocação de passarela elevada na PR 151, próximo ao supermercado Bromel, trecho urbano de São Mateus do Sul. Justificativa. Referida rodovia atravessa o centro urbano do nosso município e possui trechos com grande movimentação de veículos leves, ônibus, máquinas e caminhões, passando ao lado de escolas e empresas, onde tem ocorrido acidentes constantes, como, por exemplo, ao cruzar com a rua Ledia Afonso Roderjan, devido ao alto fluxo de veículos que sai do referido supermercado. Uma passarela elevada de pedestres reduziria a velocidade no local e traria mais segurança para pedestres e motoristas no local. Vereadora Fernanda, vereador Júlio. O requerimento de número 5 de 2020, como proponente vereadora Fernanda e Júlio Balkowski, eu coloco em discussão. Ninguém querendo discutir, eu coloco em votação. Quem é favorável permanece como está, quem é contrário que se levante. Aprovado por unanimidade. Requerimento 006 de 2020. Requer que seja ouvida o plenário que o Executivo forneça os dados referentes à quantidade de fêmeas castradas durante os anos de 2018 e 2019, bem como os valores gastos até o momento. Justificativa. A fiscalização é uma função inerente do Poder Legislativo, e isso se dá em razão da independência e harmonia entre os poderes. O controle externo é fundamental para a sociedade que acredita sua vontade aos representantes eleitos pelo povo. Vereador Miguel. Requerimento número 6 de 2020, como proponente o vereador Miguel, eu coloco em discussão. Com a palavra, vereador. Boa noite a todos. Parecia até meio ridículo fazer um requerimento. Eu sei quantas fêmeas foram castradas de 2017 até hoje. Foram 750. Eu fiz o ofício, o requerimento, talvez para certas pessoas escutarem o que eu vou falar agora. 750 fêmeas. Se for contar três filhotes por fêmea, aí vamos fazer 750 vezes 3 vezes 2 vezes ao ano. Tá. 2.100. Quanto dinheiro foi gasto nisso? Bastante. Eu me sinto envergonhado de não ter um ginecologista no hospital por isso? Talvez. Mas é um problema que tem que ser resolvido também. O que eu não concordo é com certas atitudes de certas pessoas que estão querendo... Já hoje, estamos em fevereiro, imagina como é que vai ser outubro, tirar certos benefícios ou induzir pessoas a acreditar que nós aqui não fazemos nada em momento nenhum. Então está aí o requerimento, que vem as explicações. Eu ainda acho que o preço está muito elevado, mas você coloca uma concorrência entre empresas, a empresa ganha com o preço, e a gente não pode fazer muito em relação a isso. Ninguém mais para discutir o requerimento do vereador Miguel, coloco em votação. Quem é favorável permanece como está, quem é contrário que se levante. Aprovado por unanimidade, já de início coloquei o motivo da ausência da vereadora Marta na sessão. Indicação 002 de 2020. Solicito ao prefeito municipal que seja oficiado a manutenção urgente da estrada que liga a comunidade do Mico Magro ao Lajeado, com início próximo à antiga escola do Mico Magro e termina próximo à escola municipal do Lajeado, uma vez que a mesma se encontra em péssimas condições de uso. Justificativa. Referida estrada faz uma importante ligação das comunidades do Cambará, Aliança Velha e Mico Magro, até a comunidade do Lajeado e PR 151, beneficiando cerca de 50 produtores rurais que não têm acesso devido às condições da estrada, prejudicando assim o escoamento da produção. Referida estrada foi aberta pelo Estado em um programa de microbacias, cabendo ao município a manutenção da mesma, sendo necessária a realização imediata de melhorias como patrulhamento e cascalhamento, limpeza de bueiros e valetas, entre outras,
a fim de que seja cumprida a sua finalidade. Vereadora Fernanda, vereador Júlio. Eu estava vendo as fotos. Indicação de número 2 de 2020, como proponente vereadora Fernanda e vereador Júlio, eu coloco em discussão. Vereadora. Então, aí a gente vê o descaso, né, de 3 anos da administração pública, da situação. O senhor está vendo ali de 50 produtores, até as fotos essas estão em preto e branco, mas se vocês verem as fotos coloridas, foi uma demanda até o GCL que trouxe, que tem visitado várias comunidades, aí acabou me passando, que não consegue escoar a sua produção por falta de estrada. Estradas que foram abertas com recursos estaduais do programa Paraná dos Imensas. Então, foram ali citado como microbacias, porque tinha um programa, tinha uma ação, até o vereador Júlio diz que recorda dessa intervenção, e o programa fez o serviço e o município assumiu com a sua responsabilidade de dar continuidade. São intransitáveis as estradas. Intransitáveis. Tem mais de 50 produtores ali. As fotos são claras que há anos não tem nem sinal de pedra nessas estradas. Então, isso é um dos descasos que do governo. Agora está melhorando, né? Tudo terceirizado, as pedras. Então, esse ano vai ficar bom. Esse ano vai chegar atendimento a muitos produtores rurais, com certeza. O que era proibido, que não se podia fazer pelo Ministério Público, hoje vai chegar. Então, solicitando o atendimento a essa demanda, que possa ser vista, que possa entrar dentro do planejamento da Secretaria de Obras, porque os produtores estão com dificuldade de escoar a sua produção. Vereador Geraldo. Tá, vereadora Fernanda, te dou os parabéns de ter feito, só que essa é aquela que cruza no Ivo Mila, né, que você está falando, da microbacia, né? Foi feita. Essa foi feita todo o ano passado. Ela estragou, porque é normal, mas foi feito ano passado. Foi feito ano passado. Se for da microbacia, é porque eu me criei naquela região, eu conheço. Essa estrada da microbacia foi feita. Não tem nada, você vem falar que é 3 anos, daí está mentindo. Tá, tudo bem. Devido ao estado e o uso da estrada, com certeza, o objetivo é para que seja feita, né? Mas que foi feito no passado foi, mas tá, é válido, né? Então eu coloco em votação, o vereador Jackson. Não, é muito importante, assim, na indicação, eu acho que até de conhecimento da administração municipal, do prefeito, nós aqui também, que somos da região, né, Geraldo, a gente também tem conhecimento, e realmente agora, devido a essas chuvas de verões e a do ano passado para cá, no final do ano, a gente tem conhecimento que não está em boas condições lá, mas ela já está prevista no programa que está sendo licitado aí, de recuperação de alguns trechos de estrada, e esse trecho está previsto e está dentro desse programa, então ela vai ser executada e vai ser recuperada. Até porque tem uma equipe que está lá na região e hoje ela está atendendo lá a Terra Vermelha, né? O pessoal está trabalhando lá e não é tanto equipamento que a gente tem assim, né? Então não consegue já de imediato, mas com certeza a administração tem essa preocupação, tem buscado fazer, e o ano passado, no início do ano, foi feito esse trecho de estrada, mas infelizmente a estrada todo ano tem que fazer, né? Então nós temos 6 mil quilômetros de estradas rurais e geralmente fazer o quê? Infelizmente, com as chuvas, com os tempos aí, com a grande demanda que tem, às vezes não consegue vencer, deixar todas as regiões como o agricultor necessita e precisa, mas a administração está tentando solucionar esse problema aí da melhor forma possível e tem melhorado bastante as regiões aí, inclusive tem várias regiões hoje que está muito bem atendida, com estrada com qualidade, e lá não vai ser diferente, com certeza vai ser atendido. Registramos a presença da vereadora Marta na sessão. Já tinha explicado, vereadora, do seu motivo, do seu atraso. Já expliquei plenário. Com a palavra, vereador Pichek. Eu queria fazer um comentário só.
com respeito a todos os vereadores, mas acho que é salutar. Se a vereadora Fernanda mentiu pela quantidade de tempo que não se arruma a estrada, o vereador Jackson mentiu pela chuva de verão, porque nós estamos numa falta de água, só se for em outro estado que está chovendo bastante. Aqui, infelizmente, nós estamos com o agricultor sem água no poço, com necessidade. Então, se essa estrada está ruim no estado que está a foto, não é por causa da chuva, da má conservação, porque faz muito tempo que não tem chuva forte que vai estragar a estrada na nossa região. Infelizmente, para os agricultores, estamos com grande dificuldade por falta de chuva. Tem a necessidade, inclusive, essa estrada em novembro de 2016, um colono plantou batata lá e não pôde tirar, gastou R$12 mil do bolso em 2016, em novembro, para colher batata lá. Mas isso aí faz parte, mas realmente tem um sinal de erosão mesmo, Pichete, na foto. Então o Jackson não mentiu muito, né, Jackson? Tem aqui, ó, na verdade, vamos explicar bem certo, o Geraldo não teve a intenção também veio no instinto, talvez podia ter dito que se enganou, como o Pichete também, mas tudo certo. Então, coloco em votação. Quem é favorável, permanece como está. Quem é contrário, que se levanta. Aprovado por unanimidade. Justificativa de voto, vereador Geraldo. Obrigado. Vereadora Fernanda, desculpa, até eu fui usar um termo e usei outro. De 3 anos, eu desconcordo que não está sem fazer, porque eu tinha uma lavoura de batata nessa região. O ano atrasado ainda estava fazendo tudo, ainda eu fiz uma brincadeira, né, que estava fazendo só porque até eu tinha lavoura de batatinha para um amigo meu, mas uma brincadeira. Que deve de estar ruim, de novo, deve de estar ruim, e tem que ser feito. Eu dou meus parabéns por você ter feito, Ricardo. Eu me desculpe até de eu dizer que estava mentindo, tá bom? Mas que não faz 3 anos, não. Então, vereador Geraldo, eu não chamo nenhum dos senhores de mentiroso e nunca vou chamar, porque se os senhores trazem a demanda é porque o povo trouxe essa informação. As pessoas de lá falaram que está 3 anos sem manutenção. Então, é a informação que nós temos e por isso estamos repassando, né? E tá ruim a estrada e que chove, o Jacques também com a chuva, ó, tá longe essa chuva aí, tá uma seca, que os poços estão sem água. Então, precisa de manutenção, mas é o que eu falo, gente. A nossa Secretaria de Obras, o 4º ano falando, a questão de planejamento, de saber onde está. Nossos requerimentos voltam com a única resposta, encaminhado para diligência e provável lá atendimento, sem uma previsão de tempo, quando, onde. Então, não tem nenhuma perspectiva do produtor ser atendido. E isso fica muito vinculado a uma política assistencialista. Então, é uma política de direito do nosso produtor rural e não é a favor da prefeitura. Vereadora Marta. Primeiramente, desculpa pelo atraso, é que não chove em alguns lugares, mas em Fluviópolis choveu. Não só choveu, como deu um temporal, e foi bem feio, e acabou entrando água na escola, a gente tinha que tomar cuidado com as crianças também, então eu acabei ficando lá tirando um pouquinho de água. Aí eu tive que passar em casa e passar no chuveiro, senão ia assustar vocês aqui. Mas vocês falando de estrada, e cumprimentar todos que estão aqui presentes, que pena que hoje não está sendo filmado, então se alguém quiser filmar, por favor, fiquem à vontade, que eu até gostaria. E vocês falando de estrada, essa semana eu conversei com pessoas da Colônia Taquaral, do Paió da Barra Feia, de Fluviópolis, enfim, com tantas pessoas. E desde que eu me conheço por gente, a gente escuta assim que o município de São Mateus ele tem que ser dividido em alguns setores, e é tão simples isso. Eu não sei como que pode um município ter 100 e poucos anos com o maquinário que tem. É vergonhoso, né? Porque entra um, e não falando mal de prefeito, entra um e sai outro, e parece que continua isso daí. Daí essa semana teve alguém que falou assim para mim, mas falar é fácil, né? Mas quem sabe um dia a gente possa executar isso.
Como a Fernanda falou, é planejamento mesmo. Tudo é uma questão de planejamento. Se eu não tenho planejamento para entrar em sala de aula, o que eu vou trabalhar com os meus alunos? E daí essa semana foi curioso, porque daí eu fui atrás da pessoa responsável, e ainda ele brincou, até o Val estava junto, e daí ele brincou e falou assim, Marta, mas falar é fácil. Daí eu falei assim, mas o problema é que vocês sabem que tem que fazer, mas daí aquela coisa, essa máquina, tá aí o Ademar, né? Não sei se trabalha lá no pátio ainda ou não, mas trabalhou e viu o desespero que é isso. Aí a máquina, o que acontece? Tem que sair de um lugar para ir tampar um buraco no outro. Parece bombeiro, né? Que vai para... Aonde pega fogo, ele vai lá para resolver. E nós temos que trabalhar com prevenção. E, infelizmente, nós trabalhamos com detecção das coisas. Né? Detecta o problema, aí tem que correr a máquina lá para solucionar. Tem só um rolo. Começa por aí. Eu sou da educação, mas eu gosto muito de obras. Tanto é que eu falei assim que eu gostaria de trabalhar no setor de obras. Porque eu acho engraçado o cara também falar assim para mim, mas os caras fazem se eles querem. Espera aí, como assim fazem se querem? Vamos conversar, né? Eu, por exemplo, lá na escola eu faço assim, eu pego a enxada e eu vou na frente. E eu faço. Se eu sei fazer... É sinal que o funcionário também vai fazer. Não é possível. Ou então ele aprende. Agora, eu achei meio estranho essa conversa, dizer assim, se o cara quer, ele faz, senão não faz. Para mim, isso aí é falta de planejamento, né? Conversei com várias pessoas, Júlia do Poel da Barra Feia, a gente vê como que está a situação, põe pedra num pedaço, né? Põe pedra num pedaço, daí pula o outro, tipo na cidade, o jogo de xadrez. Asfalta uma rua, não vai com a cara do fulano, que eu sei que acontece isso em São Mateus, né? Pena que não está sendo gravado. Mas aí tem a casa de uma determinada professora lá, que é meio barraqueira. Não, então aqui não. Não é por ser barraqueira, é por falar a verdade. Então esse tipo de coisa me deixa muito chateada, sabe, vereador Jacques? É esse tipo de coisa que não pode acontecer. É politicagem que não pode acontecer, infelizmente. Justificativo de voto, senhor presidente. Justificativo de voto, vereador Pichetti. Senhor presidente, levando o embalo até que a vereadora Marta falou, eu acho que com muita consciência e certeza no que está falando, eu vou dar um exemplo. Essa semana eu estive no Cambará, ontem, 1h30 da tarde. A estrada foi... Eu entrei pelo terreno que era do meu avô, o senhor conhece muito bem, passei pela Fazenda Rota e voltei pela Vir para verificar, verificar a estrada. Quase na totalidade dessa estrada que eu passei está em excelente estado. Mas o que eu queria fazer, o comentário, eu acho que o vereador Geraldo vai concordar comigo, essa estrada foi feita há menos de um mês. Muito bem feita pelo patrulheiro que está lá, bem feita pela equipe da prefeitura que está lá, com a falta de caminhão, eles estão com muito pouco caminhão, com dificuldade de... Não pode cortar o que a patrola permite fazer de serviço no dia, porque eles não têm um caminhão para fazer o recap, senão vai ficar, se por acaso chover, vai ficar pior do que já estava. Mas a pedra em si, ela não existe mais. 1 mês e meio de uso. Você sabe muito bem no que é o terreno que eu fui ontem, eu te comentei, pode ir lá, a pedra que tinha um tamanho de 6 centímetros por 4, com uma profundidade de 3, 4 centímetros, hoje ela é menor que um pedregulho. Fino. É pela própria qualidade. Então, tem lugares que a prefeitura tem de fazer o planejamento e nós temos de mudar a maneira de fazer o elemento primário, a primeira parte, que tem de levar pedra-ferro. E isso, infelizmente, não está sendo feito. E não foi feito em outras administrações também, inclusive em outras administrações do Luiz Adir. Também não foram feitos. Não é uma crítica só à administração atual ou... É no conjunto das coisas. Não se viabiliza uma coisa técnica para aquela região, para as estradas. Bueiro, eu não consigo entender, e eu acho que o maior culpado disso é o Luiz Adir,
porque ele está há 16 anos no mandato, que na época do Lourival Maia conseguiu fazer bueiro, e a maioria dos bueiros que foi feito na época do Lourival Maia foi com estrutura de cimento. E hoje nós não conseguimos fazer isso com moldes que tem para comprar, com muito mais facilidade. Antigamente eles faziam os moldes naquela época com motosserra. E hoje não conseguimos fazer. Isso tem de ser mudado para o próximo prefeito, para esse prefeito até. Porque tem que ter esse cuidado, Geraldo. E a qualidade da pedra, em alguns lugares, onde vulgarmente você fala o sabão de caboclo, onde tem esse amarelão que ele afunda, nós temos que fazer essa retirada e pôr pedra ferrada. Onde foi feito, eu dou exemplo, na subida do Tijuco Preto, antes da igreja, ela foi feito isso. Ela foi retirada por uma administração anterior, foi retirado quase 3 metros de camada de terra e foi posto pedra, nunca mais incomodou. Nós temos isso lá no Caetá, nós tínhamos acho que o Negão plantava feijão lá perto do Arno, para cá um pouquinho do Arno, nós tínhamos um lugar lá que sempre, a estrada inteira estava boa e lá sempre afundava. Foi retirado, eu fui lá na época do Ledur, foi retirado várias camadas dessa terra e tinha um vertedouro lá, e foi colocado pedra-ferro, bastante pedra-ferro. Então, alguns setores aí nós temos que fazer essa mudança do elemento, a pedra que tem uma pedra de melhor qualidade. O Jackson já justificou, todo mundo? Ninguém mais? Prossegue, secretário. Indicação 003 de 2020. Seja oficiado o prefeito municipal solicitando manutenção urgente das rampas que dão acesso à balsa que faz a travessia do rio Potinga, na comunidade do Potinga, principalmente a aquisição de material. Justificativa. A falta de nivelamento das rampas que dão acesso à balsa tem dificultado a subida de veículos, principalmente os carregados e os pequenos, trazendo prejuízos e transtornos aos usuários da balsa. Vereador Júlio e vereadora Fernanda. Indicação de número 3 de 2020, como proponentes vereador Júlio e vereadora Fernanda, eu coloco em discussão. Acho que tem que fazer o Geraldo sentar no lugar do Júlio e o Júlio vir sentar no lugar do Pichete. Brincadeira. 6 anos juntos não se largam. Isso é muito bom, muito importante. Com a palavra, vereador. Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, pessoal presente hoje na sessão. Então, realmente, eu passei faz uma semana, passei lá na balsa. Até quero dar os parabéns aí para a vereadora Marta pela indicação da reforma, né? Ficou excelente. Eu conversei com o balseiro, ele falou que melhorou muito, né, na questão do serviço, né? Ficou muito mais fácil conduzir, né? Só que ele estava com uma dificuldade lá na questão da rampa de acesso. Ela ficou muito inclinada, está muito baixo o rio e os carros batem de bico e não conseguem ou entrar ou sair da balsa. Ele falou que a prefeitura, na época que fez a reforma lá... Mas ela não tem a plataforma móvel? Não tem, está sem os planchões. Ela tem, ela em si tem, mas a rampa do barranco, né? Que tinha um tablado assim, que você regulava, o rio, né? O rio está... não alcança conforme o nível do rio. Verdade. Então, ele disse que a prefeitura ficou de levar esses planchão lá. E até então não levou. E eles estavam com uma dificuldade grande. Até tinha pendurado uns carros lá, que daí fica com problema, pode cair na água, né? E daí a gente fez esse requerimento aí só para lembrar aí. Estraga os veículos, né? Tá ok? Pode ser, Beleza? Vereadora Fernanda? Essa é mais uma prova da seca, que é devido à seca lá, está difícil o acesso lá. Então, realmente, né, ficou faltando, precisa a questão de pedras e dos pranchões para nivelar, porque realmente, como está baixo o rio,
Está vindo e está muito alto e os carros estão batendo ali da balsa, né, na entrada, ali na rampa de entrada. E a Marta daí vai assinar junto. Está em votação. Quem é favorável permanece como está, quem é contrário que se levante. Aprovado por unanimidade. Depois, vereadora Marta assina. Justificativa de voto, vereadora Marta. Justificativa de voto. Até depois, vereadora Fernanda, vereador Júlio e demais, e quem está aí. Eu vou fazer um comentário sobre o muro da escola da Pedro Éfico, que está sendo a piada de São Mateus. Mas eu vejo assim, e como não vou ficar misturando os assuntos, com relação a essa balsa, o engraçado é que nós fomos para Irineópolis, eu peguei um cidadão, não vou citar o nome, não vou citar aqui, o Luizinho, que eu acho que ele nem votou para mim, porque daí brigo, né, por causa do eleitor, nem votou para mim. O Pichetti disse que votou para ele, mas eu ainda digo que ele votou para a professora Liliane. E a Liliane é minha amiga, e o Luiz também. E é pelo bem da comunidade. Não tem que ficar discutindo por causa de voto, né? A gente foi para Irineópolis. Eu até apresentei aqui numa ocasião, vocês estão lembrados. Aí a pessoa teve a cara de dizer assim para mim, mas aquilo lá foi inventado. Que bom que alguém inventou, né? Que bom que alguém inventou e funcionou. Mas tá, demorou um bom tempo, daí eu fiz a indicação, só que eu fico quase louca com os engenheiros, né? Porque eles têm uma mania de dizer para mim que eu quero ser a engenheira. Mas, gente, estava na cara que se fosse para fazer, já tinha que fazer o acesso. Muito bem. A minha indicação, acho que era 50 mil, se não me engano. Não lembro direito, mas acho que era 50 mil. Pois bem, a balsa custou 100 e poucos mil. Beleza, nem questionei. Agora, custou 100 e poucos mil reais para fazer, uma coisa menor do que foi feito lá em Irineópolis, e não fizeram a rampa de acesso. Gente, depois não querem que a gente surte. Então, quem vai fazer já tem que ter noção da coisa. Daí me chamo de louca, né? Me chamo de ruim. Mas eu só estou fazendo uma crítica construtiva aqui, né? Se foi feito, então eu quero parabenizar e gostaria de assinar junto, né? Mas qualquer pessoa amadora sabe que tem que ter o acesso. Será que é porque eu não coloquei na indicação reforma e acesso? Pelo amor de Deus, né? Tem coisas que está implícita e explícita, mas ali está explícita. Ou seja, eu consigo enxergar e não enxergar. É para acabar. Prossegue, secretário. Indicação 004 de 2020. Solicito ao prefeito municipal que seja oficiado ao secretário municipal de saúde, solicitando que o mesmo viabilize para o município a disponibilização de kits de profilaxia IST, via regional de saúde. Justificativa. As infecções sexualmente transmissíveis IST são causadas por vírus, bactérias ou outros micro-organismos. Elas são transmitidas principalmente por meio de contato sexual com a pessoa que esteja infectada. A transmissão de uma IST pode acontecer ainda da mãe para a criança durante a gestação, durante o parto ou a amamentação. De maneira menos comum, as ISTs também podem ser transmitidas por meio não sexual, pelo contato das mucosas ou pele não íntegra com secreções corporais contaminadas. O tratamento das pessoas com IST melhora a qualidade de vida e interrompe a cadeia de transmissão dessas infecções. O atendimento, o diagnóstico e o tratamento são gratuitos no serviço de saúde pelo SUS. Os kits se compõem de medicamentos de combate a essas doenças, sendo de extrema importância a sua viabilização em nosso município. Vereadora Fernanda e vereador Júlio. Indicação de número
4 de 2020, como proponentes, vereadora Fernanda e vereador Júlio. A presidência aprova. Passo a palavra à vereadora. Então, parece algo simples, mas quando a gente fala de ações, a prevenção, as situações de risco e a saúde, e especialmente da mulher, né, que a gente sabe da demanda, até que está tendo também um baixo assinado no nosso município, pedindo para o município algo que eu acho que não era nem necessário abaixo assinado, que é algo que é claro, que é prioritário, que é a contratação de médico ginecologista e obstetra no centro de saúde, para não só atendimento, mas para um programa de proteção, de prevenção à saúde da mulher, né? E esse kit parece assim, não algo tão simples, mas é um kit que tem um protocolo de referência de atendimento e de atenção integral a pessoas em situação de violência. Então, é a pessoa que é vítima de violência sexual. Esse kit, ele vem, né, com todos os medicamentos para evitar a contaminação com doenças sexualmente transmissíveis. E esse kit hoje só é disponível na Regional de Saúde de União da Vitória. Então, se nós temos um caso da pessoa que sofreu abuso sexual, ela vai ter que ir para a União para poder fazer a profilaxia. E eu vejo que nós temos plenas condições de ter esse kit, quem sabe no nosso hospital, para que as pessoas vítimas de violência, de abuso sexual, possam ser atendidas. Parece algo que não acontece, mas acontece. Infelizmente, é uma realidade que acontece. E até a psicóloga Marli Perrelli, conversei com ela, ela que apresentou até essa demanda, porque ela conversou lá no IML, com uma profissional, e ela disse que, por que São Mateus do Sul ainda não tinha esse kit, sendo que as pessoas vítimas de abuso sexual têm que ser levado para a União, gente. Então, vocês pensem já todo o processo da vitimização, da fragilidade, de tudo o que acontece, porque é um abalo emocional, psicológico, além de todo o constrangimento. Então, eu vejo que se nós tivéssemos a possibilidade de ter esse kit, junto com o protocolo de referência da Regional de Saúde, que vê atenção integral a pessoas em situação de violência, o acolhimento, o atendimento clínico, notificação dos casos, solicitação da coleta dos exames e a anticoncepção de emergência AE e a profilaxia do IST e do HIV. Eu vejo que nós temos condições de ter esse kit para atender as pessoas vítimas de violência que, infelizmente, ocorre em nosso município. Prossegue, secretário. Indicação 006 de 2020. Solicita que seja oficiado ao prefeito municipal solicitando a manutenção da estrada do Mandaçaia, principalmente com ênfase nos pontos onde há linha escolar. Sentido estrada do senhor Mano Métrica. Justificativa. Referida estrada faz uma importante ligação das comunidades vizinhas até o centro urbano do município, sendo importante rota do tráfego para o transporte de alunos e produção agrícola, sendo necessária a realização imediata de melhorias, tais como patrulhamento e cascalhamento, limpeza de bueiros e valetas, entre outras, a fim de que seja cumprida a sua finalidade. Vereadora Fernanda, vereador Júlio. Indicação de número 6 de 2020, como proponentes, vereadora Fernanda e vereador Júlio, coloco em discussão. Com a palavra. Então, essa estrada já faz algum tempo, teve outras solicitações ali, é linha de ônibus escolar e quando chove, né, tá certo que faz tempo que não chove, mas quando chove fica pior ainda, então as condições estão bem precárias dessa estrada ali. E aproveitando o comentário dessa estrada, que eu até não consegui fazer, e assim, tudo bem, sou oposição declarada, mas acho que cada um de nós tem a nossa representatividade e deve ter o nosso respeito aqui dentro dessa Casa de Lei. Meus requerimentos, principalmente com relação a estradas, nunca são atendidos. Então, estamos juntos, presidente. Temos
Temos que ir para outra ação, então, porque 2 requerimentos que eu fiz ontem da Tesoura ali, até eu conversei com o menino, agora não achei aqui, que envolve Mataburro, não arrumaram, é intransitável, tem foto de trator puxando o carro. Então, e outra questão assim, ó, bem interessante, que é do Imboque, que nós temos ali no Imboque os faxinalenses, né? Que são uma comunidade diferenciada, sociocultural, histórica, um povo tradicional, que tem uma valorização a nível de Estado e de reconhecimento do povo faxinalense. Nós temos o povo faxinalense em São Mateus do Sul, no Imboque, que cria o gado, né, os seus animais soltos. Eu vou encaminhar até no grupo da Câmara a foto, a situação do mata-burro. Eles disseram que estão cansados de arrumar o mata-burro por conta. É intransitável. Então, nós temos um povo que cultiva uma tradição, que tem um reconhecimento no Estado, e nós sequer damos o mínimo de cuidado e estrutura a essa comunidade reconhecida historicamente. Então, é indignante o que a gente vê. Então, se arruma bem isso, vereadora Marta, aonde se tem interesse político, aonde não se tem, não se arruma. E não adianta que é isso. E agora está tudo terceirizado, mas vai para onde quer, aonde é se dá das ordens, lá cedo, lá no pátio. Mas não se vai aonde tem uma real necessidade. E eu digo para a comunidade, às vezes o meu requerimento prejudica, porque daí eles não vão atender mais a comunidade. Mas acho que tem meio para encaminhar e tem meio para resolver. Coloco em votação. Quem é favorável, permanece como está. Quem é contrário, que se levante. Aprovado por unanimidade. Indicação 007 de 2020. Tomada de providências na comunidade das Tamareiras. Manutenção da rua Antônio Vizinelli. Buracos. Pedido de caminhão-pipa para molhar a estrada para diminuição da poeira. Adequação da rede de esgoto das casas das Tamareiras. Fossas sépticas não suportam o volume da geração do resíduo. Pavimentação das ruas transversais das Tamareiras. Lombada na rua para garantir a segurança de alunos e pedestres. Adequação da cabeceira da ponte do rio Bisinelli. Guarda-corpo, para garantir a segurança de quem trafega pela rua. Limpeza da vegetação em local público. Justificativa. Trata-se de uma demanda dessa importante comunidade, na qual tem sofrido com problemas estruturais. Como medida paliativa, é importante uma intervenção do poder público, a fim de garantir aos moradores uma melhor qualidade de vida. Nesse interim, contamos com o apoio de Vossa Excelência para que as medidas sejam tomadas. Todos os vereadores assinam. Indicação do número 7, 2020, aprovado. Todos assinaram. Então, passaremos agora ao uso da tribuna. Convidamos o vereador Júlio. Então, o senhor controla o seu tempo lá, Júlio, no relógio, para mim não precisar dizer do tempo. 15 minutos. Com a palavra, vereador, 15 minutos. Obrigado, senhor presidente. Colegas vereadores, já cumprimentei a plateia também, que nos assiste. Nós vamos fazer hoje o uso da tribuna. Temos 2 assuntos para nos comentarmos, né? Eu vou começando com uma emenda impositiva que eu fiz em 2018, onde o vereador tem por lei o direito de indicar onde vai gastar. E essa emenda foi distribuída em 3 setores, né? Uma parte dela foi para o Rio Canoas, melhorias, outra foi para a Secretaria do Meio Ambiente na questão do Taquaral, né? Do Rio Taquaral, condições do meio ambiente lá. Uma parte dela de R$90 mil na estrada que dá acesso a Paiol da Barra Feia, Colônia 4, Colônia 5.
Pois bem, essa indicação foi feita em 2018, novembro de 2018, onde ele tinha para 2019 ser cumprida. Então, em 2019, fevereiro de 2019, janeiro, eles fizeram um trecho até a Gruta Serraria Velha, né? Fizeram o alargamento, o empedramento, porque havia uma festa na época na região lá, na comunidade. Foi feito. Daí até na festa foi comentado se eles iam dar sequência, diz que iriam dar sequência, e daí se passou o ano, como a emenda era para um ano, se passou. Agora em janeiro, nós com o Tom conversando, nós mandamos um ofício, né? O Tom elaborou um ofício, juntamos documentos, pedindo explicação por que não foi cumprida essa emenda em 2019, né? Eu não recebi essa resposta ainda, não sei se vão mandar essa resposta, certeza que vão. Mas tinha festa de novo, lá em dia 10 de fevereiro. Foi feito o trecho até a gruta, né, com chuva, inclusive, a comunidade viu isso. Deixaram bem feita, né, o estoque de pedra. E posterior a essa data, a patrola que estava lá foi recolhida, ficou a concha, ficou em serviços paliativos, não avançou muito, está avançando, né? A estrutura da estrada está ficando boa, a largura está dentro do que a comunidade está esperando, né? Porque lá tem tráfego de máquinas. Nós temos a comunidade do Paiol, temos a comunidade da Colônia 5 e da Colônia 4, que sai por essa via, porque o pessoal trabalha nos postos de gasolina, nos restaurantes, né, à noite. Tem pessoas que trabalham à noite e outros dias, o Val sabe muito bem, né? Não quero aqui fazer uma crítica, mas vou dizer o seguinte: precisa mais apoio para que o serviço renda um pouco mais. A comunidade, essa semana, estava até se preparando para vir aqui na Câmara, né? E possivelmente lá com o prefeito para cobrar essa situação, porque até então venceu-se, expirou o prazo da emenda, isso já dava um meio jurídico aí, já dava um problema para o prefeito, né? Segundo o assessor jurídico nosso aí. Mas a gente não quer isso, a gente quer o serviço feito lá, né? O serviço está indo, a gente vê lá. Então essa semana ficou apenas uma concha, e o caminhão que ia dar apoio quebrou. A concha trabalhou sozinha, até o rapaz fez bastante, né? Tirando a terra de um lugar e levando para o outro. E agora está uma esteira lá, fizeram uma curva lá, empedraram, endireitaram, beleza. A gente só está pedindo que haja mais apoio por parte de maquinário para que renda o serviço, porque ainda tem um trecho grande, foi feito 2 quilômetros só, e agora acho que chegou a avançar uns 500, 1 quilômetro no máximo, uns 3 quilômetros, né? E nós temos aí uma distância de 16 quilômetros aproximadamente, né? Então a gente pede nesse sentido aí, até os demais vereadores, presidente aí, e ao prefeito, né, que se empenhe, porque a comunidade está ansiosamente esperando, que já esperou um ano todo, né? E ela necessita disso. O pessoal que trabalha lá com moto, com carro, é dia e noite, né? Isso é óbvio, né? Então, a gente está vendo isso aqui. Outro assunto, então, fizeram um requerimento com a Fernanda no dia de dezembro, né, de 2019, pedindo uma planilha de custo com os terceirizados, máquinas terceirizadas, do gasto de 2019 por parte da Prefeitura. Então, aqui nós temos um total, vou dizer um total, assim, só do ano de 2019, um total de 2.548.661 cruzeiros gastos com máquinas terceirizadas. Tá? Contando que em 2018 tive um contrato ali na mão de uma outra empresa, que era só daquela empresa 1.080.000. Tá. Agora, você veja bem, apenas uma máquina trabalhando numa estrada de 16 quilômetros, sem o apoio de um caminhão, sem o apoio de uma patrola. Lógico, fizeram os estoques de pedra, tudo, isso está importante, mas é preciso jogar na estrada isso, né?
Então, você veja que nós, como vereadores, nós precisamos ver essa questão. Terceirizada rende mais? O serviço é de qualidade melhor ou não? Então, isso que nós temos que avaliar. Porque o custo, pelo que você viu aqui, ó, por exemplo, 2 milhões e pouco, dá para comprar 10 caminhão num ano. Patrola, não sei quantos, 500 mil uma patrola para comprar uma porção. É lógico que tem o combustível, tem o funcionário, né, tem os desgastes da máquina, tudo isso. Mas eu acho que com 50% fazia isso e você conseguia fazer. Então, como já discutiram aqui, que o prefeito está com uma visão de terceirização, né? Ele não quer mais conversa, questão aí com o operador, com máquina da prefeitura, né? Portanto, que você vê que o pátio não tem máquina mesmo, né? E nem pedindo por emenda, até aquele dia o secretário da Agricultura pediu que ele não quer caminhão, não tem quem toque o caminhão. Então você veja, e daí a questão do funcionário, nós poderíamos dizer assim, que para eles está meio desgastante, porque eles estão sendo substituídos por mão de obra terceirizada. Então, eles estão perdendo, além né, eles estão sendo vistos assim pela sociedade como não com bons olhos, né? Porque você veja bem, se a terceirizada vai lá e faz, mas e o serviço deles então não presta? Está muito devagar, o que está acontecendo, né? Tem uma desvalorização nisso aí, né? Então, apesar de tudo, o funcionário tem ainda essa discriminação em cima, né? Estão substituindo ele por serviço terceirizado, que é mais caro. Queira ou não queira, é mais caro. Apesar de tudo, é mais caro. Então, eu acho que nós, vereadores, precisamos ver isso também, porque é um dinheiro público que está saindo, né? Então, se a estrutura da prefeitura, a Secretaria de Obra não dá conta, aí eu não sei, daí então extinguir isso e daí parte para a terceirização, faz algo parecido. Mas eu vejo assim que a terceirização, ninguém pega um serviço para não ganhar dinheiro. A terceirizada entrou, ela quer o lucro dela. 50%, 30%, não sei quanto, mas ela já tem na planilha dela isso. Então fica essa as minhas críticas, né? Eu acho que gastou demais, tendo uma Secretaria de Obras, né? Tem emendas, nós tivemos 12 milhões de emendas, claro, não veio tudo isso em maquinário, mas veio maquinário, né? Veio caminhão, veio pá, veio hipoclém, né? Aquela hidráulica, e veio vários instrumentos. Então, é preocupante isso aí, porque, de repente, se partir para uma terceirização total, não haja recurso para tudo, né? E daí fica complicado. Então, eram essas as minhas recomendações, né? Eu espero que realmente haja, assim, uma valorização do serviço público um pouco, né? Tanto por parte aí, né, do gestor, como do próprio funcionário e da própria estrutura. Eles têm que ter estrutura. Eles não é que eles sabem trabalhar, mas às vezes sem uma estrutura, sem um caminhão de apoio, sem uma patrola, sem uma pedra, fica difícil, né? A máquina fica... Então era isso aí, muito obrigado. Vereadora Marta. 15 minutos, o vereador controla o seu tempo. Com a palavra, vereadora. Boa noite a todos. Pena que hoje não está sendo gravado. Não, mas está sendo gravado. Ah, está sendo gravado, não está sendo filmado. Ai, depois eu quero ouvir minha gravação. Ver se eu não falei muita bobagem. Vereador Júlio, o meu discurso é outro, mas eu gostaria de me referir também. Uma coisa muito importante que o senhor falou a respeito da capacitação. Falou alguma coisa nesse sentido e a questão da valorização do funcionário. E há quem critique,
Eu, por exemplo, até fui prejudicada em alguma situação no governo Requião, mas eu digo o seguinte, desses últimos governos que passou no Paraná, o governador Requião foi aquele que mais investiu em capacitação para os profissionais, da educação, principalmente. O que está acontecendo agora? O governador Ratinho está tirando nosso couro. O senhor Renato Feder está tirando nosso couro, que nós temos que mostrar resultados. Hoje, inclusive, nós tivemos a prova Paraná, e eu concordo com isso, nós temos que mostrar resultado. Mas o que acontece? Ele está cobrando resultado, mas não está investindo no funcionário. 19%, 20% do salário atrasado. E ainda tem comerciante que arrota e diz assim que, não, que é isso mesmo. Só que esquecem que esse 20% que nós estamos em haver é o que nós iríamos gastar no comércio. Né? Então tem que investir no funcionário. Não dizer assim, o funcionário não presta. Aí ele assumiu um concurso e ele não sabe fazer tal coisa. Então vem cá. Vamos fazer capacitação para vocês. E a partir do momento que vocês estão capacitados, não tem por que ter trabalho errado. E concordo plenamente com o senhor vereador Júlio, na questão da terceirização. Ela funcionaria se ela fosse muito bem fiscalizada. E é um horror isso. Né? Eu sei que eu só tenho 15 minutos, mas eu vou comparar, o meu discurso era outro, mas eu gostei da sua fala. Vamos comparar a construção do muro da Escola de Fluviópolis, vereadora Fernanda, e a construção do muro da Escola Pedro Éfico. Essa semana, vieram me perguntar, Marta, mas que coisa feia que ficou aquele pedaço de muro? E eu falei, concordo plenamente. Nós construímos 700 metros quadrados, Paulo, em Fluviópolis, 700 metros quadrados de muro. Gente, é quase um prédio. 700 metros quadrados. E custou, mão de obra para a nossa PMF, custou 39, 40, 44 mil. 44 mil porque eu ainda resolvi fazer mais junto com a PMF, mais um pedaço de muro, porque estava desbarrancando lá. A erosão estava desbarrancando e entrando a terra nas canchas de areia. Como que numa escola se constrói 700 metros quadrados de muro com 44, 45 mil de mão de obra? E a prefeitura cedeu o material. Ok, ótimo, muito obrigado por ceder o material. Parabéns, né? Mas eu fui lá e falei assim, deem um material para a PMF que nós vamos assumir a responsabilidade da mão de obra. Entendeu? E foi assim que aconteceu. A prefeitura deu o material e nós arcamos com a mão de obra. E daí uma vergonheira que aconteceu mesmo na escola da Vila Proma, que é quase que a diretora perdeu a eleição, Júlio, porque era ela na gestão. Entendeu? Era ela na gestão. E aí o pessoal cobrou da diretora. Mas diretora, por que foi construído 50 metros, que eu não sei se dá 50 metros? Para mim, as coisas têm que ser boas, têm que ser de qualidade, e não adianta ser bonito. E na minha opinião, desculpe o engenheiro que fez, o arquiteto que fez, mas para mim o que foi feito lá foi para embelezar o pátio. Embelezar um pedaço de pátio, mas não para ser útil como está sendo na escola de Fluviópolis. Então é isso que me irrita às vezes, sabe? Porque a mesma coisa eu vim aqui toda cheia de maquiagem e me cobrir de uma maquiagem. Não, eu prefiro mostrar minha cara feia mesmo. Não tive tempo de passar batom hoje. Sabe, gente? Então, para mim, as coisas têm que ser úteis e não simplesmente bonitas. E por falar nisso, e que meu tempo é curto, eu quero contar uma historinha, usando essa tribuna, que eu me irrita essas coisas, né?
Então está aí a explicação. Tem gente de rádio, enfim, está aí a explicação. Se alguém perguntar para vocês, está aí. Eu quero até fazer um videozinho, vereadora Fernanda, porque nós fizemos aquela emenda junto. E se não me engano foi 50, 60 mil reais. É uma vergonha, é uma pouca vergonha. O negócio, foram lá e fizeram um pedacinho. Poderiam ter feito o muro todo. Como que, para uma balsa, que eu tinha direcionado 50 mil, vereador Júlio, foi colocado 100 e pouco. Foi colocado 100 e pouco e hoje vocês estão me falando que não foi feito o acesso. Daí não querem que a gente se irrite. Né? Não querem que a gente se irrite. E eu vou contar uma historinha aqui. O lobo em pele de cordeiro. Vocês conhecem essa história? O lobo em pele de cordeiro é uma fábula erroneamente atribuída a Esopo e que foi reescrita por vários autores. A expressão lobo em pele de cordeiro tem uma origem numa frase, olha só, de uma parábola de Jesus, do Novo Testamento. Cuidado com os falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Essa passagem se refere que a verdadeira natureza é revelada pelas ações. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 16, vereadora Fernanda, fui estudar. Pelos seus frutos os conhecereis. Pelos seus frutos os conhecereis. Nos séculos seguintes, a frase foi usada muitas vezes nos escritos latinos. Né? Surgiu também um provérbio latino que diz: sobre uma pele de ovelhas, muitas vezes se esconde uma mente de lobo. Embora nos tempos modernos a história de um lobo disfarçado de ovelha venha sendo contada como uma das fábulas de Esopo, não há registro de uma fábula exatamente com esse tema, antes da Idade Média. Porém, já havia fábulas gregas anteriores a Esopo, nas quais a parábola evangélica poderia ter sido baseada. Olha só, um lobo uma vez decidiu mudar sua natureza, alterando sua aparência, para assim ter comida farta. Ele vestiu uma pele de carneiro e acompanhou o rebanho para o pasto. O pastor foi enganado pelo disfarce. Quando a noite caiu, o pastor fechou o lobo no aprisco, com o resto das ovelhas. Como havia muros altos e uma única entrada à frente, o rebanho estava bem guardado. Mas querendo o pastor uma ovelha para sua ceia, tomou a faca e matou o lobo. A conclusão é diferente da história do Evangelho. Essa versão é um alerta para tomar-se cuidado com a hipocrisia dos malfeitores. As outras ovelhas até foram lá e falou: mas por que você matou aquela ovelha? E ele falou assim: porque ela tinha ações de lobo. Então, por que eu contei isso? Porque durante a semana, teve gente que quis me difamar pela cidade, dizendo que eu estou trabalhando para o prefeito. E de que lado que eu estou? E eu quero deixar bem claro aqui, que eu estou do lado da coisa certa. Estou do lado do povo. E aquilo que for certo, eu vou votar certo. E aquilo que for errado, eu não vou votar. Então, acho que é com esse pensamento e por isso que eu contei a história do lobo. Porque ao nosso redor, infelizmente, temos muita gente nesse naipe. Então, para aqueles que quiseram me difamar durante a semana, perguntando de que lado que eu estou e se eu estou trabalhando para o prefeito, querendo ser candidata a vice-prefeita, não sei, posso ser pré-candidata sim. E ninguém vai fazer mudar de ideia. Se for pelo bem de São Mateus,
eu vou colocar meu nome à disposição, sim. Ninguém mais para a tribuna? Passaremos às explicações pessoais com o mesmo critério de sempre. Vereadora Fernanda. Então, parabéns pelas palavras, vereadora Marta. Nervosa hoje. Deu bravo hoje. E infelizmente nesse processo político, que como é sujo, como é degradante, como é triste, né? Muito. E parece que o caluniar, o denegrir está tá no gosto. E eu também sei de várias pessoas que me caluniam e me denegrim. Tem semana que eu não vi o sútico. Não, largue mão, esse nem me conte. E as pessoas pensam que falam e as coisas não chegam. Então, a falta de respeito, a falta de caráter, porque eu digo quem faz as escondidas, né, é porque não tem o respeito, não tem o caráter e não tem o respeito de tratar com a gente. Tem questões políticas que, claro, são relevantes. E, na verdade, as pessoas montam os arquivos maquiavélicos e a gente já sabe todas as técnicas, né? Já está com todas as informações das estratégias técnicas e dizem assim, nós vamos fazer assim para derrubar você. Então, eu me entristece porque isso é o retrato de uma política velha, suja, nojenta, de pessoas sem caráter, que não tem a capacidade de ter projetos, de ter um planejamento e de demonstrar e defender o que fazem e o que vão fazer. E daí, como não tem capacidade para isso, tem que caluniar e difamar os outros. Repudio essa velha política, né? Porque eu acho que o povo espera. Nós já estamos... Política, eu já sempre digo, vale menos que chinelo arrebentado. Porque é um descrédito hoje na população em geral, e nós lutando para tentar reconstruir isso, e vemos aí... Porque política tudo passa, gente. Política, lado político... Tudo passa, mas amizade, respeito é algo que a gente se constrói. E eu acho que isso deve ser considerado, deve ser respeitado. Outra questão com relação aos servidores, né, quero falar, e o prefeito tem o costume de sempre estar voltando, sempre estar falando, sempre estar ressuscitando e sempre estar dando desculpas. E, infelizmente, sempre em cima do servidor, que o servidor é culpado disso, o servidor é culpado daquilo. E o que foi realizado para melhorar o orçamento do município? Quais empresas que foram buscadas ou foram criadas oportunidades de empresas, de emprego para o nosso município? Nada. Mas falar mal do servidor é o que se faz diariamente. Degrinir o servidor público. Então, bom, essa palavra não pode ser usada mais. Eu esqueço. Mas, né, mas fica, né, tentando falar mal, tentando dizer que é culpa do servidor, que não dá para investir por causa disso, por causa daquilo. Mas o que se foi feito para melhorar o orçamento? Quais as condições que foram dadas para isso ao município? E eu sempre falo e reforço, os serviços públicos são realizados por servidores. Os servidores constituem a força de trabalho. Sem servidor não tem serviço. Não é só feito por máquina. Não é feito por robô, não é só ter equipamento, se não tiver quem administra, quem executa o serviço, não se tem serviço prestado à população. Então, ao invés de ficar falando mal, ao invés de ficar, né, defamando o servidor público, crie estratégias de empregabilidade, de implementação, de geração de trabalho, emprego e renda e de arrecadação para o nosso município. Também quero agradecer hoje que estive na Vargem Grande tomando um café, lá nos vizinhos do Geraldo, no Alisson e na dona Johnny, que são meus amigos. E... Oi? Mas meus amigos. Né? Esgotado o seu tempo. Peço só mais 5 minutinhos, bem rapidinho. 5? É só 5 da bancada da oposição aí, já que o Pichetti não está, eu peço da liderança da oposição. 1 minuto, vereador. Então, assim, eu quero só informar, como eu disse aqui, independente de lado político, independente de questão partidária, a gente tem que ter o reconhecimento, e o GCL me passou e eu quero estar informando, porque o Emerson Bacil é o nosso deputado do nosso município, é o primeiro deputado do município de São Mateus do Sul, eu acho que tem que ter esse reconhecimento.
e teve a informação das emendas, até teve algumas solicitações minhas, suas, do Júlio, né, das emendas impositivas do deputado, e ele comunicou as indicações que serão enviadas. O Meu Campinho para Vila Verde, Jardim Santa Cruz, 280 mil, Academia ao Ar Livre, 25 mil no Paiol da Barra Feia, Academia ao Ar Livre, 25 mil, Colônia Iguaçu, o Ambulância Fiat Ducato, 165 mil, para o Corpo de Bombeiros, também mais um desencarcerador, 100 mil no Corpo de Bombeiro, equipamentos de proteção respiratória, 100 mil no Corpo de Bombeiro. Então, aqui demonstra, né, o compromisso, a responsabilidade do deputado com aquilo que foi solicitado através das emendas e já foi informado ao município também. Seria isso, muito obrigado, boa noite a todos. Deus abençoe. Vereadora Marta. Teria uma folha aqui de explicações pessoais. Mas uma questão assim que eu quero bastante atenção até dos colegas vereadores, com relação à correspondência que a empresa ENGIE, né, Transmissão de Energia, encaminhou para as pessoas. Algumas até já fizeram o acerto, mas muita gente ainda não fez esse acerto. E agora tem 15 dias para que elas entrem com a questão do recurso. Então, eu até peço para os colegas, se souberem, eu tenho orientado algumas pessoas, já orientei em torno de 6 ou 7 pessoas, não sei eleitor de quem são, não me interessa, certeza que alguns nem são meus, mas nós estamos aí, quando a gente se elege, não é para ser vereador de uma comunidade, sim do município todo. Então, vou pedir assim, o Tom é o nosso jurídico, e creio que ele não vai se pesar em dar uma orientação para essas pessoas. Né, Tom? Você como nosso jurídico aí, então a gente pede que essas pessoas procurem o advogado da Câmara, nós estamos aí para trabalhar pelo povo, então não vai custar para o Tom fazer essa explicação. Claro que se quiser pegar o tom daí de advogado particular, também estou fazendo a propaganda. Mas pode ser por intermédio de outros advogados, mas é uma questão muito séria, né? É uma questão muito séria, essa questão da indenização para os proprietários. Né? Digamos que o cara tenha só aquele terreno, e é o terreno que ele ganhou de herança, e é onde ele vai construir a casa dele. Então, isso não tem um valor simbólico, né, para uma empresa chegar e simplesmente dizer assim, vale tanto. Pode ser que não valha também tudo aquilo que o agricultor está pedindo, mas eu acho que tem que entrar num consenso. Não simplesmente chegar lá e tirar o corinho do agricultor. Então, a gente pede assim, se vocês souberem, colegas, tá? Ou aí do pessoal, porque hoje não está sendo gravado, né, não está sendo filmado, mas se souberem de alguém, procurem o jurídico da Câmara para ter esses esclarecimentos. Tenho tempo ainda? Ai, meu Deus. Sobre a questão da ponte lá das Tamareiras, bem interessante, né, já foi falado. E com relação à emenda impositiva, eu também tenho uma que eu vi que está vindo um projeto aí. Eu acho que, de repente, poderia até rever essa questão do projeto, porque já que na balsa eu destinei 50 mil e foi gasto 100 e poucos, e ainda não foi feito a questão do acesso, está vindo um projeto aí, né, que eu já li, do posto de saúde de Fluviópolis, exatamente os 36 mil que eu coloquei. Então, é um posto de saúde que atende uma região bem grande, vereador Jackson, e eu gostaria muito que o prefeito visse com carinho para que a reforma desse posto de saúde fosse maior. Afinal de contas, ele teve um número expressivo de votos na região de Fluviópolis. Então, não é para mim, é para a população. Então, aquele posto de saúde merece um carinho especial. Né? Já tirou o dentista, não deveria ter tirado. Né? Eu, que sou diretora de escola, sei o quanto que é necessário. Mas é que você falou dos kits, a senhora falou dos kits, é que em São Mateus se trabalha depois da detecção.
Vamos contratar médico, médico, médico. Nós temos que contratar mais, sabe quem? Agentes comunitários. O trabalho começa lá na ponta, com o agente comunitário orientando as pessoas para evitar as doenças depois. Então, esse projeto eu fiquei sentida, porque realmente está vindo só R$36 mil para uma reforma de um posto. Deveria colocar R$200 mil. Gente, obrigada a todos. Eu estou vendo aqui que tem gente diferente hoje aqui, que não tinha vindo na vez passada. Secretário. Quem que é esse moço? É o secretário novo da Câmara. É o nosso secretário? Seja muito bem-vindo, tá? Seja muito bem-vindo. Eu sou só um pouquinho barraqueira, mas sou gente boa, tá bom? Júlio. Gente, obrigada a todos. Obrigado, senhor presidente. Os agradecimentos a gente repassa a todos, né? Graças a Deus, estamos assim, Edson. numa expressão já, graças a Deus, melhor, né? Eu, graças a Deus, estou me controlando um pouco para a gente poder dialogar, né? As raivas vêm e aquilo que você, desculpa, a senhora falou na tribuna lá, né? Esses lobos, às vezes você tem vontade de empunhar uma arma, né? Mas isso a gente tem que saber levar, porque hoje a gente também se torna um lobo com a pressão que recebe. Você não consegue ser só uma ovelha, né? Dentro de um contexto político que é disso aí, né? Infelizmente, isso nos traz muita irritabilidade, né? Porque você vê que podia ser feito de um jeito e não faz e tal. Eu esqueci de falar na tribuna, a empresa que está com os caminhões que levaram pedra lá, não está com o emblema prestando serviço. Ela está a serviço da prefeitura. Eu conversei com o maquinista lá, e ele me perguntei sobre os caminhões, que eram uns caminhões brancos. Ele falou, não, essa é uma empresa contratada pela prefeitura. Eu digo, como é que é o nome? Ele falou, eu não sei e não está escrito. Acontece que essa empresa estava bardeando aquelas pedras lá, e ela estava saindo vazia com os caminhões, 2 caminhões, fazendo uma rota de aproximadamente 15 quilômetros a mais. Tá? Eu não sei se ela está contratada por quilômetro, não, porque eu não tive essa informação, foi me passado agora essa semana. Então, eles iam até a gruta, despejavam a pedra e davam a volta lá pelas 5, saíam na estrada que liga ao Rio Claro, saíam em Fluviópolis e depois vinham para a cidade. O cara lá das 5 que perguntou para mim o que esses caminhões vazios estão fazendo, se era da prefeitura ou não. Eu falei, digo, olha, eu não vi emblema de empresa nenhuma no caminhão e nem de prefeitura. Digo, eu sei que eles estão descarregando pedra lá. Tá? Então é preciso ver isso aí, sabe, porque se está por quilômetro, eles estão rodando caminhão vazio e são 2 caminhões, já dão com 15 quilômetros a mais, dá bem certinho 15 quilômetros. A rota que eles fazem, porque se eles voltarem, dá 20, né? Mas eles voltam 5 que eles entram, diminui para 15. Tá ok? Então é bom verificar isso aí. Obrigado a todos. Vereador Geraldo. Obrigado por a parte. A gente fica aqui escutando, né? Eu acho que cada um que fala tem a sua razão, né? Mas eu sempre analiso e faz parte da política. Quando vai chegando essa época, fica mais agitado, mais complicado. Mas sobre as estradas, já faz muitos anos que acompanho. Eu sei que é complicado. Deve de ter alguma estrada que faz muito tempo que não foi feita, mas a maior parte faz um ano, no outro ano já está estragado. Isso é complicado. Mas sobre o funcionário público, eu agradeço ao funcionário público. Se vocês querem ver serviço bom de funcionário público, é só vocês ir lá na região do Lajadinho, Arroio, Terra Vermelha, estão trabalhando. Fica um serviço muito bem feito. Eu de terceirizado, vocês sabem que eu nunca fui a favor mesmo, né? Mas cada um que administra tem um jeito que administra, acha melhor terceirizado. Eu não sou muito a favor. E eu acho que vai
ter bastante comentário, hoje um é bom, hoje outro não é bom, mas vamos deixar, em outubro ou setembro o povo julga. Se o Luiz Adir está incomodando bastante o povo, é porque ele não está muito fraco. O pessoal estão se preocupando, mas eu digo aqui, não decidi se sou candidato a vereador, mas se for, vamos bater na porta de cada um, não tenho vergonha de votar, mas por os anos que eu acompanho e acompanho política desde os 18 anos, se fosse um prefeito tão ruim, não tinha tanta coisa na nossa cidade, certo? Ele é um cara que tem muita sorte, porque quando ele é prefeito, não sei como que todos os deputados conseguem as emendas e vêm para cá. Eu vejo ex-prefeito falar, querer ensinar o prefeito a fazer as coisas, já foi prefeito, não fez nada. Querer ensinar nós, vereador, a administrar também aqui, né? Nem vereador não foi. Já escutei isso. Eu acho engraçado, o cara nem sentou nessa cadeira de vereador e vai querer ensinar nós, vereador, a administrar e votar. Então, que saia de candidato e se eleja. E sente aqui, que aqui o povo põe e tira. É o que eu digo. Eu, se de candidato, vai votar em mim quem quiser. Quem não quiser, não vote, né? É um direito de cada um lançar o seu candidato a prefeito. Para mim, se eleja o qual for, tá louco de bom. Pro lado que eu for, vou tentar buscar voto pro lado que eu tiver. Porque sou uma pessoa que, quando eu estou de um lado, eu não mudo, né? Vou pedir voto, peço voto casado. Poucas eleições que não fechei as urnas casado. Mas eu acho que vamos torcer que saia bastante candidato a prefeito e o pessoal escolha. Porque nessa Câmara de Vereador é assim mesmo, toda a vida. Ele deve de trocar e vai trocar de novo. Uns vão entrar, uns não. Isso faz parte da vida. E todos nós chegamos aqui com a vontade de fazer toda que coisa e a gente não faz tanta coisa. Porque, né, o nosso poder é um e o pessoal pensa que é outro. Mas faz parte. Tem muita estrada para fazer, mas nós temos muita estrada boa agora já. Não entendo por que está tão pouco, então, maquinário da prefeitura, que é comentar, né? E mais terceirizado. Então, lá para a região de vocês está terceirizado. Mas é assim mesmo. A política, de hoje até dia 3, acho que é de setembro ou de outubro, nós vamos ver muito falatório. Daí dia 3 ou dia 4, fica tudo quietinho, quem ganhou, ganhou, né? A amizade é a mesma, mas eu ainda acho que, de todos os prefeitos que passaram, se você começar a ver construção aqui, você só vê na época do Luiz Adir. Troquemos alguma vez de prefeito, só levemos na cabeça. Vereador Jacques. Quero aqui cumprimentar a todos que estiveram presentes e estão presentes na sessão. O Orineu, que está aí também, que é suplente vereador, a imprensa, os nobres colegas vereadores. E como o Geraldo falou, né, suas palavras aí, eu faço as minhas. Estamos perto do período eleitoral e cada um tem os seus grupos políticos e começa a ficar mais ríspidas, né? Mas a gente vê que problemas o município tem, sempre vai ter. Ninguém vai ser perfeito e vai resolver todos os problemas no dia para a noite. E já que, né, sempre fazendo várias citações aqui, vamos dar um exemplo. O próprio Jesus Cristo foi crucificado na cruz, né? E infelizmente não consegue agradar a todos, mas com certeza as administrações municipais do prefeito Luiz Adir não é diferente essa aqui das outras, não é o primeiro mandato, e se está hoje ocupando o cargo que está, porque tem competência, experiência e tem consciência de trabalhar com orçamento, né, com muita coerência, para evitar de acabar metendo os pés pelas mãos e acabar prejudicando várias pessoas, inclusive vários empresários na gestão passada sofrendo, acabaram quebrando a empresa por falta de receber da prefeitura. Fornecedores ficaram sem receber,
déficit no fundo de previdência. Funcionário no último ano de gestão recebeu o 13º dia 1º de janeiro. E a gente acompanha agora, final do ano, quanto o prefeito fala que ele não valoriza o funcionário público. Eu não concordo, porque ele tem as suas opiniões administrativas, e hoje ele é o gestor e tem o seu direito de gerir o município da forma que ele acha que vai caminhar melhor as coisas. Mas vamos analisar, final do ano agora, os funcionários receberam o seu salário em dia, que é de obrigação do prefeito, não fez nada demais, é obrigação, mas receberam o seu salário antecipado, né, do mês de janeiro, receberam o seu 13º. Isso aí é sinal de programação, de gestão, de uma Secretaria de Finanças em ordem, que coisas que acabaram acontecendo aí em outros mandatos com outros prefeitos. E toda vez que o prefeito Luizadir assumiu o município, o vereador Geraldo aqui tem anos de experiência e sabe disso, né, que sempre também esteve na luta aí, independente do lado que estava, sabe que quando o prefeito Luizadir assumiu o município, ele nunca assumiu com as contas em dia, com o britador funcionando, porque todos os prefeitos que ele sucedeu, ele pegou o britador quebrado e o município em péssimas condições. Inclusive, quando ele disputou a eleição lá atrás, era criança, eu lembro que ele assumiu um pátio de máquina que tinha caminhão aí pendurado em cepo, que não tinha roda, não tinha pneu, não tinha nada. Quando ele ganhou a eleição, que eu não me lembro bem a época qual prefeito que era, se era o Francisco Lisubio, se era o próprio ex-prefeito Argos, quem que era, mas isso aí não é de hoje. A primeira eleição do Luizadir foi após o prefeito Argos Fayad. Obrigado, presidente, pela lembrança. O senhor também é companheiro de longa data e conhece muito bem também as administrações do prefeito Luizadir. Mas, e é claro que existem falhas, eu mesmo como líder de governo várias vezes falei aqui que temos falhas na gestão, mas sempre procuramos resolver e atender da melhor forma possível. O prefeito tem, com todo respeito, procurado atender as emendas impositivas dos vereadores, não deixa de atender ninguém, né? E coisa que eu sei que no passado teve emenda aí e não foi atendida, né? Isso que era um amigo do prefeito e não foi atendido. As emendas todas estão sendo atendidas e eu acho que realmente a questão das estradas, o Geraldo tem acompanhado o trabalho das equipes aí, tem saído estradas de qualidade aí que quase não se vê aí. Há muito tempo não se via, né, a limpeza das valetas de bueiro, confecção, alargando estrada, abrindo, né, só que o município é muito grande e realmente essa falta de equipamento isso é notório que tem esse grande problema. E até eu concordo com o vereador aqui que o município poderia ter mais equipamentos, mais funcionários, só que hoje o município está com um índice de 54%. Um dia, quem sabe, o senhor, se for prefeito do município, o senhor vai entender que existe a Tribunal de Contas e o Ministério Público, e o prefeito foi orientado e ele está impedido de contratar tanto o cargo comissionado quanto efetivo. Então, o prefeito não pode contratar ninguém. Independente se saia hoje alguém do cargo, ele não pode substituir. Enquanto ele não melhorar a questão do índice, melhorar a questão do orçamento, que ele esperava esse ano um orçamento até melhor, mas, infelizmente, em janeiro que começa a entrar os orçamentos que vai ser destinado durante os 12 meses, o ano inteiro, e, infelizmente, o índice sai através dessa avaliação. E quem passa essa avaliação não é o prefeito, não é a Secretaria de Finanças. A Secretaria de Finanças tem que ter seu controle. Mas quem avalia é o Tribunal de Contas, porque é o fiscalizador. Então, hoje existe esse problema. Se o senhor quer acabar com a terceirização, nós podemos parar. Mas o senhor mesmo fala que está uma dificuldade, que a população, o agricultor, precisa de estrada. O senhor concorda com isso? Se nós, hoje, cortar essa terceirização, ela não entra na folha. Ela não entra na folha. É diferente, a contratação é indireta. O que acontece? Hoje é uma maneira que nós estamos podendo suprir para poder atender essa demanda. Que bom nós pudéssemos contratar e que as coisas melhorem, as coisas se estabilizem, quem sabe, numa próxima gestão, possa acontecer isso. Eu estou mais só dando uma
Vou finalizar já, presidente. Uma orientação e respeito a opinião do senhor, e o senhor ter conhecimento disso aí, sabe? E a questão que o senhor citou lá dos caminhões tem que ser fiscalizado. Eu vou verificar isso aí. Inclusive, tem o encarregado de obras que está no trecho, né? Que é uma pessoa que o senhor conhece, uma pessoa que sempre está buscando trabalhar, uma pessoa competente. Eu acredito nele, eu acredito que temos que conversar com ele. Acho que o senhor também conversa com ele, né? Vamos comentar isso aí com ele. E também com os fiscais, que são funcionários concursados do município, que são fiscais desses caminhões, para verificar. Eu vou dar uma olhada também e vou atender a sua solicitação. É só isso, obrigado, uma boa noite a todos. Eu vou deixar a vereadora falar 2 minutos, então. Senão me acusa até de feminicídio. Não, feminicídio é só se o senhor me matar. É. Daí é feminicídio. Tentativa. Uma palavra, vereadora. Não, aqui os ânimos ficam acalorados, né? Mas em momento algum eu falei mal de algum prefeito, né? Então eu não citei nomes aqui. Eu só falei assim que de repente tem coisas que eu acho que cada prefeito que entra, ele dá o máximo para que as coisas aconteçam. Pode ser que tenha alguém que entre e seja mais criativo e possa fazer de uma forma diferente e vai que dá certo, né? Vai que dá certo. Então, não é nessa questão, acho que nós aqui não temos que ficar tomando dores, não há porquê a gente tomar dores, né? Estamos aqui de passagem, como diz, né? Eu provavelmente não quero voltar aqui, né? Então a gente está aqui de passagem. E quero parabenizar também, acho que o assessor já saiu, mas parabenizar também aí o deputado Bacil, né? Pelas conquistas aí para São Mateus. Isso é bem importante. Eu acho assim que o prefeito que assume, que vai assumir, enfim, tem que chegar e falar assim, olha, vamos fazer de tudo para que o nosso município seja o melhor, né? E não ficarmos aqui disputando sigla partidária ou quem quer aparecer mais ou quem quer aparecer menos. Obrigada. Bem, no meu tempo como presidente, né? Quero cumprimentar as pessoas que estão aqui até o presente momento, né? Imprensa, pessoas que acompanham nosso trabalho, suplente vereador, agricultor, comerciante, enfim, todos vocês que nos dão a honra aí em acompanhar os nossos trabalhos. Quando você fala a gestão Luiz Adir, é preciso se entender, eu já fui contrário ao Luiz Adir lá no passado, é preciso entender pagamento em dia, valorização ao comércio local, né? Valorização aos funcionários, como a gente vê que sempre tentam jogar o prefeito contra o funcionalismo, e inclusive nós também, os vereadores, nos jogam contra o funcionalismo, mas eu tenho personalidade e tenho posição, né? Falhas tem. O índice nosso da Folha, ele entrou num limite de alerta, não sendo permitido no dia de hoje pagar nenhuma hora extra, com penalidades ao nosso prefeito municipal. Daí, não concordo também quando se falam que é culpa do Ledur, que aumentou muito o salário dos funcionários, que é culpa da Câmara passada, do qual o Geraldo e o Pichetti são os remanescentes que estão aqui. É tudo o momento, minha gente. Ninguém esperava por uma situação tão ruim, né, de tão boa que o país estava, né, que o ex-prefeito e a Câmara anterior valorizaram o trabalho do funcionário público, contemplaram os funcionários públicos com um plano de cargos e salários, e deu na trave hoje, impedindo, né, a contratação de novos funcionários, com a necessidade de, no mínimo, 300 pessoas, e a grande preocupação maior para o futuro, para os atuais trabalhadores, porque tem 833, vereador Júlio, trabalhando já para pagar 250 entre funcionários, pensionistas, pessoas que estão com tratamento de saúde,
O número é preocupante, minha gente, tanto é que vem um projeto aqui para nós aumentarmos, né, o desconto de 11% para 14% dos funcionários, e vai ter que fazer, não tem que fazer, uma lei federal, e aqui vem, e nem que não fosse, se é para melhorar o futuro das pessoas que estão, eu votaria e voto favorável. Eu sempre deixo bem registrado essa questão. Então, isso aí hoje, a gente sempre tem conversado com o prefeito, não muito, às vezes minhas conversas com ele não são muito calorosas. Inclusive, hoje não foi muito calorosa a minha conversa com o prefeito. Mas são assuntos que eu coloco a minha situação, ele coloca a dele. Como diz o vereador Júlio, gostei muito do seu uso da tribuna, né? O diálogo, isso é muito importante. E o senhor, vereador, já sabe que o senhor já foi enfrentado por funcionário público, o senhor já foi, ameaçado por funcionário público, o senhor já foi, né? Porque também é o momento, você tem que perdoar as pessoas também, porque é que nem você falou, nós temos nosso momento de lobo, quem que não tem? Quem que às vezes não tem vontade de pular na goela do outro lá? Quem que não tem? Então é preciso, a gente, quando for analisar a atitude de uma pessoa, também avalizar e nos enxergar a nossa mala também. Isso é importante, não só ver a mala dos outros, né? Então eu acho que é muito importante. Hora nenhuma, vereadora Marta, eu entendi que você ofendeu alguém ou de forma nenhuma. Eu entendo perfeitamente como que é. Eu já estou aqui no meu 4º mandato, o vereador Geraldo no 6º, né? Vocês estão no 1º. Vocês vão ver como que a Câmara vai ficar daqui 3, 4 meses. Pode aguardar, tá? Podem aguardar aí para vocês verem, tá? Como que a Câmara vai... O Geraldo já deu mais ou menos uma dica, né? Como que vai ficar o clima quando for apertando o parafuso, né, parafuso? For apertando, né? São 3 fortes candidatos aí a sentar numa cadeira aqui, ali, né? Já estão fazendo o correto, que eu fiz muito isso, com exceção do Macuco, né? Frequentem a Câmara, conheçam o futuro, se vocês têm ideia e desejam que tenham sucesso. Vão vendo como que funciona, isso é muito importante, entrar bem preparado e saber qual que é a verdadeira função do vereador, porque muito pouca gente sabe das reais funções nossa, em função de tempos atrás, quando não se tinha uma cobrança tão grande como você tem hoje, de Ministério Público, que fazem o seu trabalho também, não vamos fazer crítica ao Ministério Público, cada um faz o seu trabalho, como nós fazemos o nosso, eles fazem o deles, né? Isso é muito importante. Então, a terceirização é um ponto de vista de cada um. O vereador Geraldo já acha que é meio polêmica a terceirização, o vereador Jacques acha que é importante, eu acho que é importante no momento que não se pode contratar funcionário, tem concurso aberto, que poderia, né? Temos uma deficiência muito grande na área de motoristas, enfim, de funcionários no geral. Agora, que tem funcionário público que quer ser o prefeito, tem. Não se engane. Tem, e bastante. Porque, infelizmente, né, ou felizmente para eles, infelizmente para grande parte da sociedade, você não tem a deliberação de fazer a cobrança de um funcionário público, não estou falando mal, em função da lei, como você tem numa empresa. Tá? E eu aqui em São Mateus deixo muito bem claro, excelentes funcionários, mas tem uns 3 ou 4 aí que são os prefeitos. E parabéns para eles, têm a sua liderança, não tenho nada contra, que façam um trabalho bom, que a gente sabe que está sendo feito. Eu, como agricultor, vejo as estradas um trabalho muito bem feito, temos que parabenizar os patrulheiros, as pessoas que estão envolvidas na estrada, está sendo feito pouco, tá, mas com qualidade. Infelizmente, essa pedra nossa, ela não oferece um tempo maior do que uma pedra-ferro. Esses dias colocaram uma pedra-ferro na estrada, já teve 5, 6, 10 colonos vindo reclamar que estava estragando o pneu. Então, quando chove
tem barro, quando dá seca tem pó. Então nós temos que decidir, queremos então uma estrada, e eu até concordo com eles, pôr a pedra ferro lá então e passar um rolo, né? Eu sou agricultor, eu sei quanto custa um pneu. Talvez quem não é agricultor não sabe quanto custa um pneu, cortar um pneu. Quanto que você tem que correr atrás para você pagar. Então a situação ela é bem complicada, né? Eu vejo assim uma qualidade administrativa no prefeito. Eu sei que ele tem falhas, tem como eu tenho, todos nós temos, mas eu elogio o prefeito, falo para as pessoas, né? Nós temos aqui pessoas que pretendem o cargo eletivo máximo, que tenham sorte, mas ainda acho que o nosso prefeito ainda hoje, dentro da conjuntura, pelo conhecimento, pela dedicação, ainda acho que é o mais preparado para poder voltar. Agora, isso quem vai escolher é o povo, né? Através de uma avaliação do que foi feito, do que está sendo feito. Eu tenho meus descontentamentos, e muitos, mas também tenho visto muita coisa boa que tem acontecido, né? A cidade está ficando bonita. Nós aqui demos todas as condições necessárias e úteis, né, doutor Tom? Para que o prefeito tenha uma administração com sucesso, e eu sei que a maioria da população não valoriza o nosso trabalho, mas isso aí faz parte. Eu não estou aqui para discutir isso, né? É um mau entendimento que tem, muitas vezes culpa até nossa, em você não sentar na hora que você vai tomar um chimarrão, fazer uma visita, de você explicar o que você pode, o que você não pode. Muitas vezes nós mesmos poderíamos elaborar uma cartilha explicativa, né? Alguma coisa que é muito mal entendido na função do político, né? Daí a questão, que nem a vereadora Fernanda falou, ela não se encontra agora, né, que a política é uma podridão com uma sujeira. Eu acho que ninguém obrigou a Fernanda a sentar nessa cadeira. Ela sentou porque ela quis e chegou aí porque tem prestígio e tinha um bom trabalho. Eu acho que é isso, né? Então, quem de vocês está com vergonha de ser político, vão embora. Eu não tenho vergonha de ser político, estou de mão limpa. Entrei pelaquela porta e vou sair pelaquela porta. Tá? Quem tem vergonha, que se arranque. Está fazendo o que aqui se tem vergonha de ser político? Eu tenho muito orgulho de ser político e poder tomar decisão em ajudar e preparar o futuro de muitas crianças, de muitos idosos, de pessoas mal valorizadas aqui no município, que dependem de uma simples votação aqui. Muitas vezes a população não vê, não entende, porque acha que só o cancan é o prefeito, e esquece que aqui que é o coração de uma administração. E o Luiz Adir reconhece, vou ter que te dar 2 minutos depois que eu dei 2 minutos para a Marta. Aqui o Luiz Adir reconhece nosso trabalho. Hoje ainda ele ligou agradecendo, não só a mim, a todos vocês. Eu sei que é difícil, não é fácil, é difícil, tá? E eu sinto orgulho, vou abrir 2 minutos para cada um que abrir para a vereadora Marta, é justo, é muito justo. Ninguém tem direito melhor do que ninguém aqui nessa casa, nem eu. Eu tenho esse tempo maior porque sou o presidente, que agradeço vocês terem me forçado nesse pepino que eu tenho que traçar ele aqui como presidente da Câmara, mas não me arrependo também, tá? Eu agradeço, mas não é fácil. Eu acho que tinha que dar oportunidade para mais gente poder sentar aqui também e se incomodar um pouco, né? Que as pessoas acham que não. E tem mais uma. Não ganho R$1 a mais do que cada um. Não faço uso de diária, não dou diária para ninguém de vocês. É bom a população entender isso. Nossa Câmara é muito enxuta, gastamos 1,2 do orçamento. Ponta Grossa, vi na televisão essa semana, 26 milhões de reais a Câmara vai gastar em Ponta Grossa esse ano. E nós gastamos aqui 1.600.000, 1.700.000, e até tem gente que chama a gente de ladrão. Ainda tem, infelizmente tem. Democracia, estamos num país livre, né? Eu trabalho cada um que faz, mas eu tenho, assim, muito orgulho em ser político, e a hora que eu tiver vergonha de ser político, eu dou
o meu lugar aí para o suplente vir assumir, sentar e assumir. E deu Geraldo vir assumir a presidência, né, Geraldo? Então eu sei que todos vocês temos orgulho. Não concordo quando nos incluem junto com aquele bando de ladrão que estão lá em cima. Agora os ladrões chegaram lá, que alguém votou e maciçamente para poder chegar lá. Então é muito importante ver, e agora aqui nós temos as eleições municipais, então as pessoas que decidam, que escolhem seus candidatos, que os pré-candidatos e os futuros vereadores se preparem, né? Que de fora é uma coisa, depois aqui dentro é outra coisa. Mas no geral eu avalio o nosso trabalho, bom, lógico que tem que avaliar, né? Sempre peço a Deus que me ilumine, me abençoe, para que eu consiga suportar as pressões que eu suporto, que vocês suportam também, hoje com as redes sociais. Nós não valemos nada para muita gente. A gente, infelizmente, não vale nada para muita gente, né? Infelizmente é assim. Eu agora vou abrir, então, 2 minutos para o vereador Geraldo, depois, se o Júlio quiser 2 minutos também, se o vereador Jacques quiser 2 minutos, o vereador Miguel está quietinho no canto ali, também se quiser falar, ele tem também 2 minutos. 2 minutos, Geraldo. Obrigado, Nery, eu vou deixar para terça que vem. O senhor que abriu mão. Vereador Júlio. Obrigado, senhor presidente. Eu só queria dizer para o vereador Jackson que eu só comparei a questão de valores, né? É lógico que tem a folha, a gente sabe muito bem disso, né? Ela já vem de anos, né? De outros mandatos, ela já está vindo saturada, né? Isso inibe novas contratações. Só que os comissionados entram na folha, né? A gente sabe disso, que poderia remanejar, tirar um comissionado, colocar um operador. O comissionado, né? Entra. Uhum. Então existe a possibilidade de fazer isso, né? Porque nós precisamos lá na ponta, ou em cima de um volante, né? Então a gente está vendo isso aí, essa dificuldade. Então, jamais a gente vai se opor a uma gestão, vamos dizer assim, ninguém quer tomar lugar de ninguém, aquilo que o senhor falou, que se eleja para depois dizer se o que fazer, né? Eu concordo plenamente com o senhor, porque quando a gente está de fora é uma situação, estando dentro é totalmente outra, né? E quero dizer o seguinte, que lógico, eu fui pressionado, como o senhor falou, por falar a verdade, né? Isso, eu sei, acompanhei. Então, a gente não quis nada demais que fosse feito aquilo que deve ser feito. O senhor estava no seu papel de vereador. Sim, né? Infelizmente acontecem essas coisas, então é doído. Eu também, como vereador, a gente tem essas dificuldades, mas como diz o senhor, a gente está aqui porque tem um trabalho e a população colocou-nos aqui para nos representar. Então, realmente, se não gostarmos, temos a possibilidade agora de sair ou ficar. Então, essa é a democracia e não tenho muito o que fazer. Obrigado, presidente, pelos 2 minutos. Vereador Jackson, 2 minutos também. Júlio usou 2 minutos e 6 centésimos de minuto. Obrigado, presidente, pela... Tem o cronômetro agora, que é bom saber. Do espaço aqui. Vereador, eu entendi, as suas críticas construtivas são muito bem aproveitadas, né? Isso aí a gente aproveita para melhorar. A questão dos cargos comissionados, hoje é um número bem pequeno, né? Hoje é em torno de 30 e poucos cargos, e nem todos estão ocupados, né? Então o senhor mesmo tem conhecimento, né? Porque até esses tempos foi feito um requerimento que solicitando, temos secretarias que não foram ocupadas, então não interfere quase nada, né? Hoje nós temos 900 e poucos funcionários concursados, só que o problema é o seguinte, vereador, até essa questão da otimização, que eu acho que eu entendi que o vereador está falando, de tentar aproveitar algum cargo comissionado e colocar lá. Na verdade, só pode pegar quem está na função lá, né? Que está lá comandando o pátio e está dentro daquela função dele lá, das estradas, ele pode e não pode.
Porque, na verdade, você veja bem, nós não podemos tirar a carga comissionada e desviar de função para ir fazer esse tipo de coisa. Então, esse é um outro problema, né? Então, porque existe a questão do desvio de função, que até mesmo a vereadora um dia estava citando aqui que tinha um cargo comissionado que estava indo para Curitiba fazer uma viagem e não podia. E, realmente, ela falou e não pode mesmo, que a gente foi verificar e, na verdade, não procedia, né? Mas foi uma atenção que ela teve e ela estava correta em fiscalizar a sua função. Então, o prefeito não pode, então a gente não tem como fazer esse tipo de situação. A única maneira foi essa e a gente entende que é para tentar atender a toda a população agricultor. Tá? Então, esse é o grande problema hoje, infelizmente. Tá? E dando sequência, para falar em emprego para São Mateus, se eu tivesse participado diretamente na gestão anterior, até teria vergonha de cobrar da atual gestão agora a questão de empregos. Porque na gestão do Luiz Adir agora, os números são bem claros, está na mídia. Aqui da região sul foi o município que mais gerou emprego, foi aqui, São Mateus do Sul. Agora isso aí também não é mérito do prefeito, isso é mérito do empresário que investiu, não tem nada a ver com o prefeito, né? Agora as pessoas acham aí que eu sou cobrado como presidente da Câmara, que eu tenho que sou responsável pelos empregos. Eu solicito, converso com empresários de fora, convido para vir, mas é aquele negócio que você me reportagem esses dias, até acho que o Bacil o nosso deputado andou comentando, né, na questão da falta de infraestrutura aqui para o sul do Paraná. Se você for analisar, você compare, por exemplo, você pega Araucária, até é bom que o Carlos da imprensa está aqui também, os demais aí, você pega uma linha de grandes indústrias no Paraná e você analise o porquê. E analise aqui, a nossa região sul, linha férrea, estamos zerados aqui, minha gente. Aeroporto com suporte. Agora, o União da Vitória está descendo uns aviãozinhos. Não temos. Agora, se compara, se pega Curitiba, que é a capital, pega Maringá, pega Londrina, né? Lá tem a linha férrea, tem hospitais com UTI, tem inúmeros cursos universitários. Então, os empresários, quando eles vêm para o município, eles querem vir com isso aí, eles querem incentivo fiscal. Agora, o incentivo fiscal tem que se analisar, como Irati fez com a Siemens, que se arrebentou no incentivo fiscal. Então, tem que ponderar. Se a indústria dá um incentivo fiscal para uma empresa que vem e que contrate 90% dessa mateuense, nós temos que dar. Agora, se vem uma empresa aqui que vai trazer 90% da mão de obra altamente especializada, que nós não temos, nosso povo aqui, minha gente, não tem... Né, que venham, até tudo bem, não vou dizer, mas que venham de livre, espontânea vontade, não com incentivo, tudo. E hoje nós não temos, falar de todos os ex-prefeitos, todo mundo que assume uma cadeira, como na Câmara, quer dar o seu melhor. Tá? Mas ninguém se estruturou. Desde um dia que eu ouvi um pronunciamento da vereadora Marta, aí nunca me saiu da cabeça mais, que o produtor começa com um tratorzinho velho, hoje está com 4, 5, 10 trator moderno. A prefeitura começa com uns caminhãozinhos velhos, o prefeito entrega mais ralado para o outro pega, compra e entrega mais ralado para o outro, né? E você não entende como que vai se desempenhando isso aí. Então, alguns assuntos que a gente tem que pensar. Então, São Mateus abriu bastante empresas pequenas empregando os são mateuenses. Isso que é muito importante, vereador Jacques. Quantas e quantas empresas, eu até pedi esses dias para o Gilberto e também para o Melo fazer um levantamento das novas empresas, mas eu calculo que foi mais de 20 com mais de 400 empregos. Então, União da Vitória... Então, aqui, os números são bons. Basta só a gente saber. Agora vai dizer que esse número é bom por causa do prefeito, por causa da Câmara de Vereador? Não, o empresário vem, ele vem pelo povo, pela economia, pelos trabalhadores, pela potencialidade econômica, pelo que os agricultores produzem em erva mate, a capital do mundo da erva mate, a Petrobras, a Insepa,
as empresas estabelecidas no nosso comércio, né, o povo em geral, que é o alto consumo, né? Então as pessoas analisam. Vocês acham que a Americana veio aqui de graça? 2, 3 grupos fortes de supermercado vieram aqui porque acham São Mateus bonito, porque a igreja é bonita, porque a ponte é bonita? Vocês acham que vieram por causa disso? Ô, minha gente, os caras vieram porque aqui tem um potencial. Aqui é uma terra abençoada, graças a Deus. Eu que vim de fora, e sempre falo, tem muitos são mateuenses que não sabem a terra que ele nasceu, a terra que ele tem, né? Isso é muito importante. Nós então teremos agora, na quarta sessão ordinária, que vai ser no dia 3/3 de 2020, então preste bem atenção, 3/3 de 2020, às 18h30, apenas um projeto de lei, iniciativa do Legislativo de número 1 de 2020, em sua primeira votação e discussão. Demais indicações, requerimentos apresentados na Secretaria, conforme o nosso combinado. Desejar aqui ao Edson, né, que seja muito bem-vindo aqui na nossa casa, né, por enquanto até dezembro é nossa casa. Depois a gente não sabe se vai ser a minha ex-casa ou vai ser de novo a casa, a gente não sabe. Mas você construa uma carreira. Você veio para um município pujante, um município de crescimento, composto por uma descendência sofrida e que nós valorizamos muito. Os poloneses sofreram muito, foram os que abriram, e que esse município hoje é maravilhoso graças ao trabalho, o suor, a dedicação de muitas pessoas que estão aí velhinhas e outros que estão no cemitério, que deram o seu sangue, a sua vida em prol desse grande município. Seja bem-vindo, construa a tua carreira. A Câmara é uma entidade idônea, está aí para te ajudar, e nós depositamos muita confiança em você, para que você também dê tudo de bom, para que a gente possa fazer um trabalho bom para a população. Muito obrigado. Sem nada mais havendo tratar, declaro encerrada a presente sessão. Ficamos com Deus. Boa noite.